só para quem não sabe o que foi direito de AD, ou só tem como uma cultura geral, mas entende pouco. Então, só para ser bem breve aqui, até eu tenho umas dúvidas com algumas questões, mas até onde eu sei, até onde eu aprendi, foi quando os aliados, na Inglaterra e Estados Unidos, resolveram, a Europa já estava praticamente, grande parte dela dominada pelo nazismo, eles resolveram meio que fazer um contra-ataque, tentar entrar na Europa, né, conquistada pelo Hitler, pelo norte da França. É, Normandia. Sim, Normandia, pelas praias da Normandia. E ali seria uma injeção que deram ali, dali conseguiram ir aos poucos, né, recuperando o território. Então esse dia é considerado muito importante porque foi conhecido como a grande virada, né? Foi um sucesso essa missão e aí muita coisa mudou a partir daí. Acho que esse é o conhecimento geral sobre o dia D. A percepção geral sobre o dia D é basicamente isso mesmo, né? A gente já estava em 1944, a guerra começa em 39. E bem no finalzinho já, né? Sim, foi penúltimo. Na verdade, se você trocar em miúdos, foi mais ou menos de um ano antes da guerra acabar na Europa e pouco mais de um ano se contabilizar o Japão, né? Quando a guerra acaba na Ásia. No caso, a União Soviética estava segurando ali o grosso das tropas alemãs e tal. Comunista! Comunista! Mas tem que lembrar disso, isso é super importante. A Alemanha estava lutando no outro fronte. Aí tem toda uma questão de recurso, que a Alemanha tá ficando sem recurso, a importância de você passar ali pela União Eles Soviética. sofreram algumas derrotas gigantescas. A Itália que não segurou nada. Não, a Itália realmente teve um desempenho, comparado às outras nações, o desempenho militar italiano foi péssimo, assim. E os aliados, os aliados ocidentais, já tinham derrotado os italianos e os alemães do norte da África. De lá, eles sobem para Sicília, depois Itália. E tem toda uma discussão assim, por que eles não foram direto para a França? Tinha muita briga no próprio comando aliado. Porque tinha alguns, como o general George Marshall, que depois é o cara que vira secretário de Estado e faz o plano Marshall e tal, que queria desde 42, vamos invadir a França, o almirante, o Ernest King também queria. E outros caras, como o Churchill, por exemplo, não, vamos focar ali no Mediterrâneo. Por quê? Porque a metade da economia do Império Britânico vinha da Índia e passa pelo Canal de Suez, tem que atravessar todo o Mediterrâneo para chegar na Inglaterra. Então a gente tem que limpar o Mediterrâneo, né? Bem da economia, digamos assim, né? Eles não explicitavam... Não tão claro, né? Eles não explicitavam tanto, porque na verdade o argumento do Churchill é que assim, a Itália vai ser mais fácil. Os italianos não deram muito trabalho, ele dizia que a Itália era a barriga macia da Europa, que vai ser fácil, né? A macia... A barriga macia. Pois é. Só na cabeça dele, né? E antes ele até queria invadir os Balcãs antes, a região da Iugoslávia e tal, porque ele tinha medo, porque a guerrilha comunista da Iugoslávia deu muito trabalho para os nazistas, libertou quase sozinha a Iugoslávia, e Churchill já tinha medo de que no eventual pós-guerra toda aquela região dos Balcãs virasse socialista, e aí você tem um aliado soviético na boca do Mediterrâneo, correndo o risco de atrapalhar os interesses britânicos no futuro, né? Vale lembrar que a união da Inglaterra com a União Soviética foi aquela coisa, foi tático, né? Completamente pragmático. Não tinha nenhuma afinidade entre eles. Eu queria dar um passo anterior, inclusive, Pirulo. Na verdade, o inimigo antes da Alemanha invadir a Polônia era a União Soviética. Inclusive da Alemanha e da Inglaterra sentando na mesa para conversar da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha apoiou o Exército Branco na Guerra Civil Russa. Mas teve aquele lance também da União Soviética tentar segurar as coisas com os nazistas lá naquele tratado lá de Molotov lá, né? Porque, então. A gente tem uns problemas para resolver aqui. Não invade nós ainda não. Vamos fazer o seguinte, cada um pedaço da Polônia. Não foi mais ou menos isso, não? Ou tem uma... Cara, o tratado Molotov-Ribbentrop, ele é um daqueles temas muito sensíveis da Segunda Guerra, porque a galera briga por isso até hoje, né? Mas em termos gerais, qual é o conceito por trás desse tratado? A Alemanha vai fazer uma guerra, é inevitável. Hitler já estava armando a Alemanha. Na verdade, o Adam Tooze, é um historiador econômico que estudou economia nazista, ele fala que o plano de Hitler, na verdade, era que a guerra rolasse lá para 41. Só que o modelo econômico que a Alemanha adotou naquele momento não era mais sustentável, de investimento estatal que gera emprego e gira economia. Tinha alguns gargalos ali que
não estava sendo mais factível continuar expandindo no ritmo que ele queria, então ele adianta essa guerra e ele quer tomar a Polônia e tal, e era fato que eventualmente ele invadiria a União Soviética, era questão de tempo. Ele já estava falando disso na Lebensraum, na ideia de que a Alemanha tinha que tomar um espaço vital, um grande pedaço da Europa para essa grande Alemanha, porque o território que eles tinham não era suficiente, não era suficientemente rico em recursos e tal. Mas o que o Hitler queria não era juntar os povos germânicos? Não tinha uma questão meio filosófica lá dele, de juntar... Não, tinha, mas o principal interesse dele era tomar território por conta de recursos econômicos. A Alemanha, por exemplo, um dos grandes gargalos dele na Segunda Guerra Mundial foi falta de petróleo, porque a Alemanha quase não produzia. Que continua sendo até hoje. Porque de fato, né? Porque, por exemplo, o Hitler, ele juntou as nações que falavam alemão, a Suíça ele não anexou por N questões, e a Polônia é eslava, né? Não teria... Então, mas é que quando os nazistas foram avançando para o leste... Eles foram meio que, em alguns lugares, fazendo a seleção de pessoas que eles consideravam suficientemente arianas ou não, especialmente crianças. E várias crianças do leste europeu, elas foram tiradas das suas famílias, que em geral foram mortas, e levadas para a Alemanha para serem adotadas por casais alemães. Às vezes até de oficiais, nazistas e tal. E até hoje, né? Essas pessoas algumas devem estar vivas ainda, sei lá, talvez. Tem um livro que saiu até pela mesma editora que está publicando esse meu, que se chama As Crianças Esquecidas de Hitler, que ele foi escrito por uma dessas crianças, com a ajuda de um pesquisador, em que ela meio que foi atrás da história dela, descobriu que a família biológica dela era da Iugoslávia, e ela foi criada na Alemanha, ela fala como é que foi o fim da Segunda Guerra para a família dela, e sobre a trajetória. Aí ela descobriu o programa Lebensborn e tal, desse negócio de pegar essas crianças. Então, sabe-se lá quantas ficaram na Alemanha, estão vivas ou têm descendentes hoje que são tipicamente alemães, digamos assim. Que coisa. E que foram tiradas do leste porque foram consideradas arianas o suficiente, como se fosse possível definir esse tipo de coisa. E no olhômetro ainda, né, tio? Senhora... Esse aqui é branquinho o suficiente. Esse aqui é loirinho o suficiente. Mas então, você estava falando que o pacto Molotov lá foi meio controverso, porque o Hitler ele ia invadir... Invadiria em algum momento. O que foi o pacto Molotov? Foi um pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Tá. Só que esse pacto tinha uma cláusula secreta em que os dois países dividiriam a Polônia. Ok. Então os alemães invadem a Polônia 1º de setembro de 1939 e, se não me falha a memória, 17 de setembro os soviéticos invadem o outro vindos do leste, né? Só que assim... foi em... 1939, setembro. No começo da guerra, a Alemanha invade a Polônia. De um lado... E aí a cronologia oficial da Segunda Guerra começa 1º de setembro de 1939, quando Hitler invade a Polônia. Tá. E assim, ele invade a Polônia e tem esse acordo com a União Soviética. Cara, mas ainda o resto da Europa tá assim, ó. É meio que a Polônia. É a Polônia. Então, a gente sacrifica a Polônia. Eu tô exagerando. Eu estou exagerando. Então, o que acontece é que os aliados ali, as potências ocidentais, estavam querendo evitar uma guerra. Sim. Pelo trauma da Primeira Guerra Mundial. Isso que eu ia falar, né? Foi recente a Primeira Guerra, era né? poucos anos, foi uma mortandade gigantesca. Ainda tinha tido o lance do crack da Bolsa de Valores lá, tinha muita gente pobre. Sim, era um contexto péssimo para ter guerra. Então eles foram abrindo concessões para Hitler, tanto que ele tomou os Sudetos da Tchecoslováquia, por conta dos desdobramentos do Tratado de Munique e tal. Só que os governos ali, França, Grã-Bretanha, já estavam chegando no limite do quanto eles estavam dispostos a abrir concessões. E eles tinham uma certa aliança ali com a Polônia, então eles, se vocês invadirem a Polônia, a gente vai declarar guerra. Hitler invade, eles declaram guerra, mas não fazem porra nenhuma. Exato. Porque eles nem tinham muita condição, não tinha mobilização ali em tempo hábil. Como é que você pega essas tropas da França e da Inglaterra e bota lá na Polônia de uma maneira segura? Tava todo mundo quebrado, voltando nesse fator. Mas andando, então... Eles estão tomando pau lá na União Soviética, tá? Eles estão tendo muitas baixas na União Soviética. Você tem uma frente de entrada pela Itália... Que trava. Porque o terreno italiano é horroroso. Voltamos pro dia D. Isso, vamos voltar pro dia D, porque senão a gente vai contar a história da guerra inteira e a gente não vai ter, então vai chegar ao livro. Não, é bom explicar pro pessoal que a gente tem um tempo limite hoje. Hoje, infelizmente, a gente tem um tempo limite. Então, voltando ao dia D. Então, você tem um fronte muito importante na União Soviética, que eles tentam um ano, tomam um pau, voltam, tentam outro ano, tem baixa pra cacete, equipamento pra cacete, material pra caramba, desse lado. Vem, tá friozinho. Friozinho. Vem aí, tá friozinho. Não, e aí você tem Stalin fazendo isso, né? Recua, terra arrasada, recua, que é o que eles fizeram com o Napoleão, né? O czar lá fez com o Napoleão. No caso, os alemães, eles
derrotam os nazistas em Moscou Sim. em 41. Aham. Estavam às portas da cidade, basicamente. Sim. Conseguem derrotar. Os alemães não, os soviéticos. Os soviéticos derrotam os alemães. Os alemães chegando Daí, comecinho em 43, eles derrotam de novo os alemães em Stalingrado. Já vindo mais pra cá, né? Já tá, Em 43, no meio de 43, rola mais uma ofensiva alemã e os soviéticos vencem ele na Batalha de Kursk, pedem música do Fantástico, que já era a terceira ofensiva que eles conseguem derrotar. E aí, nesse ponto, enquanto a Batalha de Kursk está acontecendo, os aliados invadem a Itália. Sim. Mas eles já tinham combinado, dessa altura do campeonato já estava meio que acertado que eles também invadiriam a França em 44. E o dia D, na verdade, é o dia em que começa essa invasão, Aham. né? E aí tem toda uma história de como é que isso foi planejado, espionagem, como é que eles fizeram os alemães acharem que a invasão ia ser em outro lugar. Tanque de mentira. Vocês vão achar um monte de informação aí se vocês Então- precisarem. Tanque de mentira, boa. O tanque inflável, Tanque literalmente. inflável. É inflável? Sim, eu não sabia Que disso. legal. Eles fazem mágico. Os caras estavam tirando foto balão mágico aérea, da Segunda Guerra. e aí eles Balão fazem mágico. tanques infláveis pra colocar as tropas uma no lugar. bexiga. É. Para os aviões de reconhecimento achar que tem um exército gigante num lugar que não tem Pra nada. outro lugar Olha e que não tem louco nada. isso. É. Era tudo inflável de Interessante. mentira. E assim, Os caras descem. Explodiu uma ali. agulha. Pô! tipo, cara, aquele tanque tá murchando. Não foi no espinheiro, merda. Que tecnologia é essa de um tanque que murcha, né? Os caras puseram no espinho, merda. Camuflagem isso? Enfim. E aí, Aquele barulho, os caras. Vai explodir, vai explodir. Aquele tanque saiu voando. Não era nesse nível. Né? Pô. era inflável desse jeito. Tá, Meu deixa- Deus, os americanos fizeram um tanque voador. Tanque voador, Parece uma nossa. guerra de palhaços, né? Pega aquela bexiga comprida, né? O cara com o rifle de bexiga, né? De bexiga. O rifle rosa de bexiga. A granada é um balão com água. Pega uma flor. Guerra de palhaços seria bem Cara, legal. Seria bem interessante. Seria muito legal o destino da O bom, sabe o humanidade. que é bom da guerra de palhaço? Palhaços franceses contra palhaços alemães. Vai! O bom da guerra de palhaço é que os caras economizam em veículo de transporte, né? Porque cabe uns 45 Sim. no Fusca, né? Porra. Então, tipo, os caras... Só são 10 Jeep fuscas. Willys com 20 palhaços. Isso, Não cara, subestimem os 10 fuscas. Deve ter 1 Exato. milhão de soldados ali dentro. É, sabe? Tragam as forças francesas especiais. Não, uns palhaços cheios de baguete também, né? Tá, tá, tá. Olha lá, os Eles têm aviões de baguetes, mentira. senhores, eles têm baguetes. Vanguard. Então, mas daí você tem... Ok. Aí você tem o dia D. O dia D... você- Impressionante não é eu não Gente, saber, eu estou impressionado. documentos extensos sobre o dia D, a invasão da praia, Normandia, Praia Desgraçada, alemão lá em cima atirando, soldado Resgate morrendo. do soldado Ryan. Resgate do soldado Ryan. Tom Hanks estava lá. Assistam uma série que eu adoro, o Ike já falou que gosta também. Assistam Band of Brothers, legal pra caramba. Easy Company. Beleza. Tem esse dia ele é relevante, ele tem sua importância histórica, como vários outros dias na história da guerra. Outras, nesse fronte, inclusive, batalhas que aconteceram depois, que foram muito relevantes. E aí a guerra invariavelmente acaba, a gente sabe o resultado disso. A Alemanha nazista perde a guerra, daí depois você tem toda a história que é O dia decorrente D foi disso. quantos dias antes do fim da guerra? Bom, o dia D em si é 6 de junho, a guerra acaba em 8 de maio de 45. É menos de um ano. É um pouco menos de um ano. Ah, tá, entendi. Um pouco menos de um Isso quer dizer, a guerra na Europa, Na Europa, acaba dia 8 de maio, Ah, né? tá, né? Porque Porque em, no No Pacífico vai o acabar Japão depois. vai em agosto. E o senhor vem aqui dizer que esse grande dia, essa grande virada dos aliados, na verdade, tudo isso foi um mito. verdade- Por aí. Na verdade, o dia aconteceu, ele tem sua relevância, mas o que se vende pra gente, inclusive, é que o dia D, inclusive por esse nome, é o dia D. Ele é o dia mais importante para o final da guerra. É que a expressão dia D ela era usada desde a Primeira Isso, Guerra, sim. quando você tinha sei lá, uma invasão, uma coisa assim, só que não tinha sido decidida a data ainda, ou você não queria que vazasse, então você fazia o planejamento, ó, no dia D mais 3, ou seja, 3 dias depois do dia D, a gente tem que conquistar tal território. Aí a gente vai sair de lá e a gente precisa tomar esse outro ponto no dia D mais 4.
Quer dizer que é aquele dia mais 4 dias. Porque você não tem a data. Então não adianta jogar uma data avulsa e depois mudar. Né? Às vezes você fala dia 18, você vai ter um lugar que você não sabe qual que é o dia. É tipo X, né? Isso. Ou então se vaza o documento, todo mundo vai saber. É dia 18. E aí é legal você lembrar isso, porque se vocês reassistirem Band of Brothers, eu tava fazendo isso depois que você veio, eles colocam a anotação D+1, D+2, Sim. D+3, porque a partir do dia D você tem todos esses... E mesma coisa na hora, porque ainda, né? O dia D, a hora H, que você não sabe... A invasão era pra ter sido dia 5, por exemplo. Só que por conta de questão de meteorologia, etc., eles adiaram em cima da hora pro dia seguinte. Os soldados já estavam se preparando. Já tinha soldado em barco, pronto pra, sabe... Gente pronta pra embarcar em avião, eles, cancela porque o tempo tá... Eu tinha esquecido os caras mostrando a Easy Company, os caras com aquelas roupas de paraquedista, do lado do avião sentado, horas, esperando o clima melhorar, e eles sentados assim. Aí o capitão chega e fala assim, não vai ser hoje. Aí eles levantam, tiram todo... Imagina se existisse rede social, TikTok naquela época. Não ia dar pra esconder isso. Não dá. Aquela fardada, seus alemão, estamos aqui, vamos invadir vocês chegando. agora. Só amanhã. Imbecil ia soltar, né? Ia abrir uma live. Naquela época, sem celular e coisa, já tinha imbecil vazando. Pior que é. Sim, tem relato de soldado, até de oficial que deixou vazar. Teve um caso, até falei... Que contou pra esposa? Não, o cara tava num bar com os civis lá, falou... Os próprios civis denunciaram o cara, porque eles sabiam que era importante não ter esse vazamento. Pegaram ele, deram uma surra, arrebentaram o cara de cima a baixo. Basicamente arrastaram ele pro avião. Volta pra casa. Pro dia dele. Ele foi pro dia. Não, ele foi, só que todo arrebentado. Ele morreu durante a invasão. Bom, faz sentido. Sabe? Nossa, então é bem o Frodo em Bri, né? Sim. Tipo, vamos ficar discretos aqui, né? Aí toma umas pingas lá, ele tá em cima da mesa. Desaparece. Aqui o senhor Frodo ali, ele tá indo lá. A gente vai dia 5, mas não fala pra ninguém. Não, mudaram pra dia 6, mas não fala pra ninguém. É o meu amigo, viu? Então, vou te contar, conheceu na hora. Tu não é nazista, né? Então, deixa eu te contar. Não, eu não sou nazista.